Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo leve, descontraído, mas com foco no que você não pode deixar de observar para sua carteira de investimentos. Trazemos aqui gestores, empreendedores, executivos das principais empresas de capital aberto e também as pessoas que estão disruptando o mercado, as pessoas que estão construindo aqueles produtos que você eventualmente ainda não conhece, se conhece, quer saber mais, se aprofundar nessas novas tecnologias. E para cumprir exatamente essa função, nós temos aqui a participação hoje do Thiago Guedes, diretor de novos negócios da Bridgewise aqui no Brasil, para bater um papo sobre a companhia e sobre essa tecnologia, como essas novas tecnologias vêm mudando a forma de investir. Thiago, é um prazer recebê-lo aqui no programa, um prazer tê-lo aqui conosco no Você com Dinheiro. Obrigado, Felipe. Prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que a gente tenha um bom papo aí e deixe todo mundo por dentro de inteligência artificial, como isso vai impactar o mercado, né? Você está entrando hoje nesse mercado, mas já tem muita quilometragem no mercado financeiro brasileiro, então você consegue enxergar bem essa ponte, né? Eu tenho um pouco de tempo aí no mercado brasileiro. É um orgulho falar nisso, né? Porque a gente tinha aquele sonho quando a gente era mais novo. Eu estudei administração também na UNB em Brasília e queria trabalhar no mercado financeiro. Então posso passar horas falando aqui também da minha história, mas fiz um pouco de tudo no mercado para investidor, pessoa física nesse mercado. Comecei ali fazendo uma filial da XP Investimentos em Brasília. A XP ainda era agente autônomo da Intracorretora, então peguei uma fase bem legal da XP virando corretora, a XP crescendo via agentes autônomos, então a filial da XP virou um agente autônomo da corretora XP. A gente na época mexia só com ações, né? Então éramos uma mesa de operações. Então, desde gerir o escritório, ser chefe de mesa de operações, contratar assessores, treinar assessores, peguei a abertura da plataforma para outros produtos, então a gente acabou aprendendo todos os produtos do mercado, distribuindo. Além da assessoria, eu tive uma consultoria de investimentos, né, CVM, então comecei a fazer planejamento financeiro, trabalhar esse modelo fiduciário, numa época que ninguém falava isso ali a partir de 2010. Em 2016, acabei saindo da XP, vendemos nossa participação e vendemos a nossa consultoria, eu e meus sócios, para a Guide Investimentos, foi quando eu vim para São Paulo. E aí vim mais para esse mundo B2B, né? Fiz um trabalho de planejamento financeiro dentro da Guide, que era a Guide Life. Passei ali um bom tempo na Guide, depois da Guide eu fui alocado pelo mesmo grupo dentro da Rio Bravo, passei um tempo dentro da Rio Bravo. Então você vê que eu conheci desde a assessoria, consultoria, gestora, tudo por dentro. E depois participei por outros empreendimentos de novas corretoras, novas plataformas de investimentos. Então passei pela Hub Capital também. A Hub Capital foi incorporada pela Modal, fui sócio ali dentro da Modal também. Depois outra estrutura de plataforma de investimentos, a Simple. E da Simple eu passei um tempo na Polo também, ajudando eles a desenvolverem a gestora do grupo e fazendo a parte de expansão. Foi quando aí eu acabei conhecendo a turma da Bridgewise, uma empresa israelense, né? Uma empresa de inteligência artificial, que era um assunto que estava na moda, e eu acabei fazendo sentido eu me juntar a tudo isso. Primeiro que eu também tenho a certificação de analista, entrei como analista da empresa e estou ajudando aí nesse desenvolvimento de toda a plataforma. Conta aí para quem está chegando agora, quem ainda eventualmente não conhece a Bridgewise, o que é a Bridgewise? A Bridgewise é uma empresa de análise de investimentos que tem como objetivo aproximar o investidor de uma análise aprofundada de mercado. Aquela análise que antes só as empresas profissionais tinham acesso. Eu gosto de contar que quando eu comecei no mercado financeiro, eu lia todos os livros de gestores, né? Queria trabalhar muito com isso. E todo livro tinha algum gestor falando, não, no Brasil até é bom para investir, porque as pessoas não sabem fazer conta direito. Cara, mas o que é fazer conta, né? E aí estudei análise técnica, estudei análise fundamentalista e fui tentando aprofundar a análise fundamentalista. Só que você não tinha acesso nem aos dados de análise fundamentalista. Como é que eu vou saber como é que está o balanço da Petrobras e o balanço de uma empresa pequena ali no mercado? De onde é que eu vou achar isso, né? Então era tudo muito difícil. E aí aprender a fazer essa conta, a gente vai estudando, a gente vai entendendo como fazer isso. Mas era um parto. Isso para uma pessoa comum, pessoa física, é muito difícil.
Então a ideia da Bridgewise é trazer essa análise fundamentalista de qualidade de uma forma que é simples de entender e de uma forma e com textos, então não muito com gráficos, às vezes o gráfico é difícil para a pessoa, mas a inteligência artificial consegue pegar os dados e explicar o porquê que ela está dando aquela pontuação de balanço patrimonial, do resultado da empresa ali, por que o fluxo de caixa está bom ou não. Então a gente acaba levando isso, dá uma pontuação, uma classificação ali de compra, venda, estável, acima da média, abaixo da média para a empresa, e fica mais fácil para o investidor comum investir em empresas que têm valor, que têm fundamentos sólidos. Então é mais ou menos isso a ideia da empresa. Nós somos uma empresa que a gente trabalha no modelo B2B2C, então a gente, através de parceiros, a gente fornece o nosso sistema para os investidores. E uma forma muito importante que a gente fala, né? A gente tem a maior cobertura do mundo ali de ações, a gente cobre praticamente 44 mil ações no mundo inteiro, então é uma cobertura bem ampla, e a gente está falando de um mercado que está cada vez investimento sem fronteiras, né? Plataformas globais, todo mundo quer investir fora, quer investir em ações dolarizadas, ações de outros países, e aí é outro problema. Como que um analista comum como eu sozinho, consigo analisar tantas ações que existem no mundo inteiro? Então a gente tem essa ampla cobertura no mundo inteiro, isso só a tecnologia permite a gente fazer, e além disso, a gente consegue trazer essa informação em português, que é uma coisa muito importante, tem em língua nativa. Então esses são 3 pilares assim que a gente consegue aproximar, usar a tecnologia por uma cobertura ampla, na linguagem nativa da pessoa, informação de qualidade, e para os nossos parceiros a gente tem uma capacidade de integração muito boa. Então foi tudo programado de uma forma que você consegue colocar no seu sistema e fornecer ao investidor comum de uma forma muito facilitada. E como o investidor pode ter acesso a esses dados? Então, você comentou que trabalha com esse modelo B2B2C, né? Por onde o investidor poderia eventualmente acessar o serviço de vocês, contratar o serviço de vocês? Como é que funciona esse caminho para atingir o investidor final? Eu já tenho orgulho de falar que a gente está funcionando muito bem hoje em dia. A gente tem um parceiro muito forte que é a Status Invest, que é do grupo da Suno Investimentos, que é uma casa de análise muito grande aqui no Brasil, né? E eles possuem o site Status Invest, que é um site para pessoas físicas e investidores. Dentro deles tem uma assinatura especial, que é o Status Alpha, em que você consegue ter acesso às análises por inteligência artificial. Então é uma forma ali de chegar no cliente. A gente está com uma parceria muito interessante, tem crescido bastante o número de investidores que já têm acesso a essas análises no Brasil. Maravilha. E voltando ali a desenho, né? Você comentou sobre a capacidade de um analista olhar todos esses ativos. Conta um pouquinho da Cosic. Como é que a empresa é israelense, você olha as operações aqui do Brasil, mas naturalmente você está com um olhinho lá também, né? Conta pra gente como é que é desenhado esse processo, como vocês puxam dados, processam esses dados, e onde entra a inteligência artificial em todo esse processo? Legal. Acho que é bom contar um pouco a história, né? A Bridgewise, ela começou com os fundadores criando um sistema para eles gerirem o próprio dinheiro e transformar isso num fundo também e virar uma gestora. E eles começaram a utilizar a inteligência artificial porque Israel é um polo hoje de tecnologia mundial. Por exemplo, a Waze saiu de lá, várias empresas saíram lá de Israel. Eles estavam muito avançados em inteligência artificial e eles começaram a usar essa tecnologia para analisar ações para uso próprio. E eles viram que aquilo lá tinha uma capacidade muito grande. Aí foi onde surgiu a ideia de, vamos fornecer isso para o mercado. Acho que é uma coisa que a gente consegue democratizar para o investidor comum. E aí como é que é a ideia do sistema? O sistema, todo sistema hoje no mercado tem fontes de dados, tem vários no mercado que você consegue buscar os dados da empresa. Fluxo de caixa, demonstração de resultados ali de toda a empresa, o balanço patrimonial. Então as empresas elas são obrigadas a reportar os números dela para o mercado. Então quando elas divulgam ali os resultados para o mercado,
a gente tem um robô que pega todos esses dados. Esses dados estão jogados no mercado. O que a gente faz? A gente primeiro o robô pega esses dados e organiza. Ele organiza esses dados, vê o que é mais interessante, calcula múltiplos. Então ele levanta mais de 250 fatores de investimentos que a gente vai analisar. Organizou que a gente tem 250 fatores, ele pega um histórico ali de 25 anos, mais ou menos, das ações, e faz uma análise estatística de como esses fatores impactaram o preço da ação. Cada fator. Quando esse fator variou, a ação ela teve um retorno mais interessante ou ela caiu. Então ele vai fazendo essa análise. Fez essa análise, legal. Então a gente consegue pontuar aqui quais fatores que a gente vai dar mais peso na nossa pontuação. Além disso, depois dessa análise, ele compara todos esses fatores, a análise deles, com os pares dessa empresa, com as empresas que são do mesmo setor, da mesma indústria. Então ele faz isso, ele fala, olha, nessa indústria tem alguns fatores que impactam mais essa indústria. Então, de setor para setor, a gente também tem um peso diferente para cada fator. E aí, quando a empresa ela divulga um resultado, por exemplo, hoje, daqui a um dia a gente vai ter o relatório, já considerando todo o histórico dessa empresa, o histórico do setor, e a gente vai dar uma pontuação e dizer se ela é uma empresa boa para comprar ou para vender. Então, tem toda essa parte de tecnologia que ela faz, essa análise estatística, e aí vem a tecnologia de linguagem, que é a que está mais em voga aí no mercado. A inteligência artificial ficou muito famosa por causa disso, né, agora. Tem o ChatGPT, que você começou a usar, uma ferramenta ali que é um generalista. E a gente acredita que as ferramentas vão ficar agora cada vez mais nichadas, mais especialistas. E a gente tem essa ferramenta especialista, ela cria um texto explicando por que a gente está dando aquela pontuação. E aí ela cria todo esse texto já em língua nativa, em português. A gente tem várias línguas que a gente consegue cobrir. E aí é interessante porque você consegue entender o porquê ele está dando aquela pontuação. Olha, o fluxo de caixa aqui mostrou que a empresa ela teve um aumento muito grande de caixa, ela teve uma receita muito interessante. Então aí vem vários insights que ela pode dar e comparativos com outras empresas. E eu acho isso muito interessante, que, por exemplo, eu acabo brincando muito com o sistema. Outro dia eu estava vendo a Fórmula 1 quando estava aqui no Brasil. Aí eu acessei, e a ação da Fórmula 1, será que vale a pena investir? Você busca lá, tem a ação da empresa da Fórmula 1, que é o grupo Fórmula 1. Aí tem lá falando como ela reportou, o aumento de caixa, se o balanço patrimonial está interessante. Então a gente consegue dessa forma gerar. Esse é um dos produtos que é o relatório. Aí a gente tem mais o chat que a gente está lançando, que é a Bridget, que você vai conversando e ela vai falando o que ela acha sobre as ações. E a gente tem mais um produto legal que saiu semana retrasada, que é a análise ESG. Que aí a gente tem a melhor análise ESG ali do mundo, isso mais ampla que a gente tem acesso e uma qualidade extremamente interessante e padronizada para o mercado. A gente já estava conversando antes de entrar no ar aqui, justamente sobre o produto ESG. E a ideia, então, a gente tem uma demanda muito forte por informações ESG, por uma fonte que calibre as empresas. O que eu tenho visto no mercado é que os investidores querem investir em empresas com uma melhor, digamos, um melhor rating ESG, mas você não tem onde ponderar isso. Não tem. Como é que um investidor sozinho pode saber se a empresa tem boas práticas de gestão de resíduos sentado no sofá enquanto ele opera? Essa informação somos muito carentes desse tipo de informação para a pessoa física. Eu sei que o produto ainda está ali em fase de lançamento, mas conta um pouquinho de como vocês fazem, como vocês trabalham esse produto, o que vocês têm de perspectiva para eles. A gente tem um agregador de informações do mercado, a gente pega de um principal provedor e também notícias, a gente vai pegando notícias que tem no mercado e agrega essas informações. Um dos nossos provedores ele faz ele faz um questionário onde ele pergunta para empresas anualmente o que elas estão fazendo. Então, qual que é o problema disso? Ninguém tem acesso a essas informações de uma forma organizada. Então eu fui procurado por empresas listadas, pelos diretores ali de sustentabilidade, e eles falavam exatamente isso. Uma coisa que a gente sente falta no mercado
é algo mais padronizado que você consiga comparar uma empresa com a outra, porque as informações são muito esparsas, né? Então, isso realmente é uma dor que a gente viu no mercado, não tem uma fonte bem organizada ali no mercado, confiável e padronizada. Para o investidor pessoa física, ele está cada vez mais interessado nisso, entendendo que conhecer o ESG ajuda ele a controlar risco, porque ele sabe que aquilo vai impactar no preço, pode impactar no preço de ação, tanto ambiental quanto social e governamental. A gente não teve um problema agora, por exemplo, com lojas americanas, então é importante a gente ter essa governança mais bem trabalhada, tanto em todas as áreas. O nosso relatório, ele pega essas informações, ele realmente agrega todas elas de uma forma organizada e ele fala como está aquela ação em cada dimensão, em social, em governança, em meio ambiente, e o que ela tem feito com relação àquilo. Fala quais são os riscos e quais foram as controvérsias que ela se meteu. E o mais importante, ele mostra o histórico. Como é que está essa empresa no ranking, no setor dela? Então ela é líder no ranking dela ou ela está abaixo? Então a gente dá essa classificação de como ela está dentro do setor dela e você consegue abrir por dimensão como que ela está em cada atributo. Qual atributo que é mais importante, por exemplo, em meio ambiente? A gente pega lá de 10 atributos, a gente também dá essa avaliação, esse atributo é o mais importante e como ela está no ranking desse atributo. Então é um negócio bem completo, não tem uma análise tão completa no mundo, a gente fez uma pesquisa muito grande para fazer esse produto e a gente acredita que vai ser uma ferramenta muito boa para as empresas próprias se avaliarem e evoluírem e verem como elas estão com relação aos pares delas e para o investidor, pessoa física mesmo, ele conseguir controlar esse risco também, que ESG eu vejo hoje que assim, não tem como fugir, isso já está acontecendo e você consegue melhorar ali a qualidade, às vezes, da sua carteira, entendendo quais são as empresas que estão trabalhando melhor essa parte. E qual é isso? A gente está conversando, a gente comentou dessa linha de olhar ESG, mas essencialmente vocês olham para dados fundamentalistas de ações. Agora, a gente sabe que no mundo, o mercado de... A gente está aqui fazendo as perguntas difíceis mesmo, fique tranquilo, não tem jeito nem corte, mas... A gente sabe que no mundo o mercado de renda variável é o menor bloco, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem na indústria de fundos 6 trilhões investidos, desses 6 trilhões tem 400 bilhões em ações, né? Estou falando da indústria das carteiras dos fundos, mas se você replica isso para a indústria é muito parecido. E no mundo também, renda fixa, ETFs, fundos, montam um universo muito maior para investimentos, fazem muito mais parte da carteira do investidor do que as ações diretamente. Vocês têm olhado para outros mercados dentro do mercado financeiro, mas para outros segmentos que não só o investimento em ações, ou a ideia de vocês é ficar focado nesse tipo de produto? Olha, com certeza a gente quer realmente cobrir o mercado todo. Ações são o primeiro passo da Bridgewise, o projeto ele é realmente muito gigantesco. Inclusive, hoje em dia a gente tem como sócio a L4 Ventures, que é o fundo de Venture Capital da B3. Então, como a gente tem um aporte muito grande, o objetivo é a gente realmente crescer passo a passo e cobrir o mercado todo. Como nós estamos? Hoje em dia a gente começou com ações, foi o primeiro ponto. Eu, como CFP, quer dizer que é uma certificação de planejador financeiro, eu fico assim ansioso por vir novas análises para a gente fazer, né? Então a gente está começando aqui com ações, a gente vai chegar em fundo imobiliário também aqui no Brasil. Próximo passo também no primeiro semestre do ano que vem, primeiro trimestre, cobrir ETFs, é um mercado que também tem crescido muito. Se você pegar aí o mercado de Financial Advisor, o pessoal está começando a olhar bastante isso. Hoje mesmo eu vi que tem um evento para falar sobre ESG aí, sobre ETFs no mercado, então isso é um assunto que está em voga. Depois nós vamos partir para a renda fixa mesmo. A gente, como eu falei, o mercado ele já está totalmente sem fronteiras, né? Nós temos os bonds aí sendo negociados cada vez mais com os Estados Unidos com a taxa de juros alta. Então a gente vai cobrir bonds também, vai cobrir renda fixa e vamos chegar ali no momento em fundos.
a ideia até é sempre ser a empresa com a maior cobertura do mercado. Em ações a gente já está nisso, então a gente, utilizando tecnologia, facilita muito. E pode ficar tranquilo que a gente não vai tirar emprego de ninguém, não, de nenhum analista no mercado. O mercado tem muito a crescer, a gente tem 4% da população aqui investindo. Se a gente pegar fundos, a gente deve ter 25 mil cotistas, a gente chega, que é o segundo produto mais popular depois da poupança, a gente não chega a atender 11, 12% da população. Então o que a gente precisa não é de competição entre os analistas, exatamente, dar acesso a mais gente. É que algo que acontece no mercado, que é um fenômeno, é que as casas de análise, os analistas, eles acabam focando nas principais empresas, nas maiores. Isso acaba atrapalhando a pulverização dos investimentos, porque com certeza vai ter uma empresa pequena que ninguém vai conseguir cobrir. Então, isso ajuda o mercado de uma forma muito grande a gente democratizar também essa análise. Será que tem algo que eu não estou enxergando? Então, para os próprios analistas, eles vão ver uma análise que a gente está fazendo, eles vão chegar nela e vão falar, putz, eu nunca olhei para essa empresa, vamos aprofundar nela. Então, é lógico, sempre vai ter o lado humano muito presente ali numa análise. Pô, eu vou conversar e vou ter aquele feeling de quem é a pessoa que está tocando a empresa. Mas você é limitado. Então, às vezes, com a tecnologia, você vai ter uma visão ampla e vai conseguir chegar em investimentos que você nunca tinha pensado. Por exemplo, no mercado de bonds dos Estados Unidos, no mercado de ETF mundial. A gente cobrindo isso, você vai descobrir, às vezes, alguns tipos de investimentos que você nunca imaginaria. E como eu falei, ano passado eu fui lá para o Canadá. Todo lugar que eu ia tinha gente usando uma roupa de academia chamada Lululemon. Falei, cara, essa empresa, será que dá para investir nessa empresa? Aí, primeira coisa que fiz na Bridgewise, Lululemon. Vi lá, uma empresa que está acima da média frente aos pares, uma pontuação boa, uma empresa boa para investir. Onde eu invisto, dá para investir até via plataforma global, via BDR aqui no Brasil. Então, democratiza demais o investimento e ajuda os próprios analistas. A gente tem que ver sempre a tecnologia como uma ferramenta para ajudar todo mundo. A escalabilidade. O pessoal fica muito preocupado mas quando você pensa em produção de conteúdo digital, por exemplo, você vai montar post. 90% do trabalho é uma coisa que não é prazerosa para o humano fazer. Montar o fundo, a cor. Isso aí coloca a inteligência artificial, dá escalabilidade. E aí você pode concentrar nos 10% que são importantes. A mesma coisa aí. Você trouxe um exemplo que eu achei muito bom. Nenhuma casa de análise cobre uma micro cap, a não ser que você tenha um portfólio especializado, mas essencialmente não, porque na Bolsa Brasileira, que nem é tão grande assim em volume de empresas listadas, a gente tem uma bolsa mais concentrada, a gente tem 400 empresas. Você não vai ter um time de análise cobrindo com qualidade 400 empresas. Então você vai cobrir a 100 do IBRX, um pouquinho mais, ok. Fica todo um universo para trás. E você só vai cobrir aquele universo quando você cobrir aquele universo. Parece meio maluco, mas é. Se você não tem alguém para sentar e estudar aquela empresa uma vez, você não sabe se você deveria cobrir ou não. Então você pode puxar uma análise massiva para encontrar quais são as empresas que você deveria parar para estudar. A gente vê muito isso na Condinheiro, a gente acaba vendo o usuário usando o screener não para decidir por ele onde ele vai investir, mas criar shortlist. E esse é o ponto aí, né? Você não precisa delegar toda... Você sempre vai precisar de um ser humano para ir lá no evento de resultados da companhia, olhar no olho do CFO e ver se ele parece sério, né? Mas você não pode ir em todos os eventos de resultado das companhias. Já tentei, mas não dá. Então, você vai precisar ter uma shortlist. E aí, a inteligência artificial vem limpando, vem varrendo isso para te trazer essa shortlist. Olha que legal que aconteceu. Teve a reeleição da Argentina. O Milei saiu eleito. Então, eu não estava olhando a Argentina. Vai que eu sou um investidor que fala, cara, eu tô com pressentimento que Central Milei vai ser bom, então vou olhar. Por onde você começa?
Eu fiz esse exercício. Eu também abri o screener da Bridgewise, abri ações da Argentina. Pum, abriu. Quais são as melhores? Mais bem ranqueadas, essas aqui. Então abri lá, tinha a Telefônica Argentina, tinha mais empresas assim de infraestrutura, bancos, com fundamentos maravilhosos. Facilitou muito mais eu começar a olhar para a Argentina. Digamos que eu estou vendo que vai ter um país ali que o Chile vai ser interessante, ou o México. O México agora tem o nearshoring, porque os Estados Unidos está deixando de produzir a sua produção industrial na China e está trazendo para a próxima, então está levando para o México. O que tem no México? Eu posso olhar por país, então eu posso fazer uma análise por país, posso fazer uma análise por a América Latina. Então é algo que, se você tem aquela análise macro, você consegue depois indo top-down de uma forma muito mais inteligente. E uma coisa que eu falo, né? O ser humano, ele cada vez mais fica claro que o investimento ele está ligado muito à emoção. Ao emocional, não tem jeito, é o que está dentro, é vieses ali que a gente tem. Não faltam vieses psicológicos, estudos sobre vieses psicológicos. Se a gente ficar olhando número, a gente não para olhar para os nossos sentimentos. Então a tecnologia ela te libera para olhar para o seu sentimento e tomar decisão. No fim, o difícil é tomar decisão. Números tem tudo. Quanto mais fácil a tecnologia der esses números para a gente, usando uma plataforma com a Bridgewise, com dinheiro para olhar, mais fácil você vai estar liberado ali para, eu vou olhar aqui para o meu emocional, como eu tô, olhar ali mais como está o emocional do mundo também, para onde está indo o estresse. O mundo está vendo o Brasil bem, coisa interessante, né? O mundo está todo estressado, mas o Brasil está fora um pouco dessa bagunça que está acontecendo. Flight to quality do Brasil, né? Um negócio inimaginável. Eu falava isso no começo do ano, né? Que maluquice a gente está vivendo, né? Aí o Brasil, a gente tem todos os problemas aqui no Brasil imagináveis, mas sempre tivemos problemas. Então, assim, se o mundo vê que o Brasil tem menos problema que os outros, é tudo comparativo, né? O dinheiro vem para cá como tem vindo. Eu acho legal que a gente está dando essa entrevista e a bolsa está explodindo aí nesse rally de fim de ano, então é um momento bom para falar de ações. Mas no fim você olha fundamentos, olha números, a empresa está boa, a empresa é boa, putz, agora vamos ver como é que está aqui o emocional do mercado e você vai tomar suas decisões. E como é que você tem tecnologia, você está olhando tecnologia para pegar informações emocionais também? Ainda a gente está evoluindo bastante nisso. A gente tem um módulo ali de análise técnica que olha mais uns indicadores ali de médias móveis, FR, estocástico, etc. Então isso acho que acaba pegando um pouco o mood do mercado ali, mas ainda está evoluindo, a gente ainda tem muito a evoluir, a gente ainda está olhando muito para os números, ainda está um pouco mais frio, mas, por exemplo, esses dias, essa semana eu estava olhando a análise da Novo Nordisk. Quem que é a Novo Nordisk? É uma empresa dinamarquesa que produz o Ozempic, remédio da moda, todo mundo querendo emagrecer, descobriram um remédio que faz emagrecer. E aí o robô pega certas coisas e ele pegou, olha, a Novo Nordisk, ela está no limite da produção dela, não está dando conta da demanda e está conseguindo captar dinheiro para fazer novos parques industriais, quer dizer, a possibilidade de crescimento está muito alta, mesmo com o preço tendo subido. Então, assim, a gente consegue pegar uns insights assim e, às vezes, você está olhando, eu estou sentindo que eu estou ouvindo falar muito desse remédio, dessa coisa. Você vai lá, procura quem que produz. Então, a forma mais fácil de você chegar, será que a empresa está saudável e tal, ou se o produto é bom? Tem muitas curiosidades que você pode ver, assim. Eu falei da Fórmula 1. Ontem eu estava vendo que as ações do Fenerbahçe da Turquia, eu gosto de futebol, estão com uma ótima avaliação. Então, você pode ver entre os clubes de futebol, os listados em bolsa, qual que tem o melhor fundamento. E você vai ver o número. Pô, tá ganhando o campeonato, mas será que tá saudável? Imagina a gente chegar isso para o Brasil, como isso pode evoluir todo o mercado. Então, a gente estava falando aqui de evolução de mercado, né? Olha como isso pode ajudar as empresas, a tecnologia. Porque uma empresa pequena, às vezes, ela abriria capital, mas para ela não ser interessante abrir capital, que ninguém ia olhar para ela, ela está mais perdido. Então, às vezes, ela vai conseguir holofote porque ela está trabalhando bem. Se ela está trabalhando bem, alguém vai ver. Às vezes, a tecnologia leva para o mercado tudo isso e a pequena empresa consegue ter mais fonte de capitalização e de crescer do mercado. Então, é uma forma de democratizar o mercado, né? Não é à toa que tem vários estudos aqui que falam que inteligência artificial vai gerar ali mais de 3 trilhões de dólares no mundo inteiro, né? Ela vai adicionar no mercado. Então,
libera as pessoas para gerarem mais valor. Acho que isso é muito importante, inteligência artificial. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Thiago Guedes, diretor de novos negócios aqui da Bridgewise no Brasil, sobre inteligência artificial, sobre o impacto dessas novas tecnologias no mercado financeiro, sobre como usar esses dados para explorar e brincar um pouco no universo das ações, sempre cumprindo a missão aqui no programa de trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer e trazem essas discussões de relevância para vocês. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Thiago Guedes, diretor de novos negócios da Bridgewise aqui no Brasil, falando um pouco sobre inteligência artificial, sobre a aplicação disso no mercado de ações no mundo. E falando em mundo, eu queria começar esse segundo bloco. Você comentou, Thiago, que sobre a dificuldade de fazer varreduras no mundo. Se a gente pega, comentei que aqui no Brasil a gente tem 400 empresas listadas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, só de relevância são 6 mil. Se você esticar um pouquinho a corda no que você considera uma empresa listada, dá para puxar 10 mil empresas nas principais bolsas americanas. Se a gente vai olhar mundos, pega mercados como Índia, que a bolsa ela é acessada por empresas muito menores, você tem uma pulverização tremenda no número de empresas. E eu queria voltar esse bloco perguntando, quantos países vocês cobrem lá na Bridgewise hoje? Olha, países são vários, eu tenho que contar os países, para ser sincero, eu não sei. São 40 mil ações, mais ou menos. 40 mil Próximo ações. de 40 mil ações. Eu acho que você que está em casa não conseguiria fazer uma análise de balanço de 40 mil empresas sozinho. É interessante, porque a gente, quando, por exemplo, eu falei no bloco passado sobre uma ação dinamarquesa, né? Então são mercados que você nunca pensou em cobrir, não teria como cobrir, e a gente cobre ações, por exemplo, na Índia. Por que isso é interessante também? Porque você consegue acessar essas ações hoje de uma forma fácil. Seja pelas plataformas globais, às vezes você não vai achar na plataforma global a ação indiana,
mas você vai conseguir via NYSE, via Nasdaq, acessar a ADR dessa ação. Então, normalmente, essas grandes empresas de todos esses países que a gente fala, você via bolsa dos Estados Unidos, você investe nela, vai estar dolarizada de alguma forma. Por exemplo, as empresas argentinas, eu vi que a melhor forma de acessar elas era via NYSE mesmo, era uma forma assim. Então, a gente consegue olhar todos esses países. Uma coisa interessante é que as bolsas desses países têm procurado a Bridgewise, porque, como a gente falou, tá aqui ele é feito de foco de só analisarem as principais empresas. E para a Nasdaq, por exemplo, é importante que os investidores invistam nas empresas menores, enxerguem as pequenas empresas menores para incentivar mais empresas a abrirem capital. Então, olha que legal, a Nasdaq fechou um contrato com a gente, para a gente colocar as nossas análises ali, alguns módulos de análises nossos dentro da Nasdaq. Então, ali no site da Nasdaq vai ter uma análise nossa. Começamos um papo com a Bolsa da Índia. Então, interessante, Bolsa da Índia. A gente está falando com Bolsa da África do Sul. Então, a gente está com algumas conversas com bolsas. O B3 também é próximo nosso, que eles tem um fundo... B3, né? Tem um fundo investidor, que é o L4, é um fundo de Venture Capital da B3 que investe em novas empresas, em tecnologias, e eles investiram na gente. Então, a gente está próximo deles, a gente não está ainda dentro da B3, mas a gente tem várias conversas acontecendo no mercado. Então, para as próprias bolsas, é interessante que as empresas queiram entrar e que essas empresas sejam cobertas de alguma forma. Então, é outra coisa que a gente consegue fazer. A gente pode olhar ações da Rússia, tem várias brincadeiras que a gente pode fazer aí e achar no mercado. Tem países muito pequenos que às vezes a gente chega, países... desde de empresas da América Latina quanto Europa e Ásia. Então, assim, é o mundo inteiro mesmo. É realmente algo de democratizar a análise do mundo, né, no mercado. E falando em democratizar, aproveita o acesso lá na B3, se eles facilitam a entrada de empresas menores na Bolsa. A gente tem um período largo aí sem IPOs. Vamos trazer essas empresas menores aí, puxa vida, não precisa ser tão difícil entrar no mercado. Veja esse exemplo das bolsas globais, como empresas menores podem lá acessar o mercado de capitais, ser uma fonte super interessante de captação. Pode ficar só concentrado em empresas de commodities, não, poxa, vamos dar acesso à bolsa. É interessante, a gente estava conversando aqui antes, né, como o mercado ainda pode crescer. Então, como o mercado brasileiro ainda é pequeno, como seria interessante se até uma padaria aqui que é muito boa aqui na esquina pudesse se capitalizar via bolsa. Então, quem sabe, né, a Bridgewise não é uma forma de ajudar a bolsa a democratizar e trazer também para as empresas pequenas essa capacidade, né? Então, passa muito por governança, lógico, padronização, mas eu acho que a gente está num caminho bom. Eu andei vendo aí até podcast com o CEO da B3 e eu acho que eles estão ligados nisso, estão ligados em crescer, sabem a concorrência que eles vivem hoje com o mundo sem fronteiras. A gente teve uma fase aí de empresas abrindo fora do Brasil e agora a Bolsa ela tem essa competição com empresas bolsas fora, a gente tem as plataformas globais de investimento, né? Então, acredito que é um produto que faria muito sentido. E a gente teria total prazer em cobrir essas empresas, ajudar empresas menores a terem acesso a essa captação, né, de investimentos. E para a gente, como investidor, também poder participar disso, né? Sem dúvidas, né? Até porque as maiores taxas de crescimento, os maiores ROICs, geralmente estão nas empresas que estão mais novas, né? Que não absorveram todas as suas oportunidades ainda, e depois que ela for... se ela já for para a bolsa depois que ela esgotou os investimentos bons, o investidor também fica chateado de comprar essa companhia. Então é super importante ter esse fomento, inclusive a própria vou aguardar para a Bridgewise ajudar nesse fomento aí, puxando as empresas de capital fechado também para cruzar essas informações. Quem sabe a gente não antecipa quais são as próximas empresas aí para a bolsa, olhando esses dados de empresas ainda fechadas, né? Mas quando você tiver essa informação, você fala comigo também. Não, seria interessante. Eu já tive algumas empresas me procurando, que hoje a gente tem umas plataformas que trabalham com captação para empresas privadas, né? E sabe, putz, vocês poderiam cobrir. Um dia a gente
pode chegar lá e deve chegar lá. É lógico que a gente vai ter que padronizar a forma de captação dessas informações dessas empresas, tem que ter toda uma governança ok, mas olha o tanto que a gente pode fomentar, trazendo aí, daqui a pouco a gente vai ter aí por blockchain várias formas de captar dinheiro, né? Então, alguém tem que analisar isso e ajudar. Com análise de qualidade mostrando o que aquela empresa está fazendo, mais fácil ela captar dinheiro. Então favorece quem trabalha bem sempre, né, tecnologia. Agora, a gente comentou sobre as empresas que vocês cobrem, né? Os países que vocês cobrem. Quais países têm presença da Bridgewise? Porque você comentou uma empresa israelense e ela está aqui no Brasil. Entre Brasil e Israel tem uma diferença importante. Então eu imagino que nesse gap você tem outros países que entraram ali, estão nesse pool de países em que a Bridgewise está se desenvolvendo. Quantos países vocês estão? Olha, hoje a gente tem profissionais nos Estados Unidos, em Londres, nos Estados Unidos, em Londres, na Europa. Ele também cuida do mercado de África, o profissional que está lá. A gente tem na Ásia também profissional. Então a gente está um pouco com alguns soldados espalhados por aí, desenvolvedor de programação. Aí tem no mundo inteiro, né? É uma turma que a gente consegue ter mais espalhada, apesar da maior parte da equipe estar ainda em Israel, ainda ser ali em Israel. Então, a gente tem como participação de investimento, grande parte vem dos Estados Unidos, do Grupo Eleven, que é o grupo que liderou a nossa última rodada de captação, e com alguns fundos, inclusive a L4 que vem aqui do Brasil, mas a ideia, nós nos consideramos uma empresa global, assim, não é uma empresa regional. Como eu te falei, Bolsa da Índia procurando a gente está, não citei a do Japão, a Stock Exchange do Japão também está conversando com a gente. Então a gente realmente está bem espalhado aí e cada vez mais aí botando alguns soldados ali como aquele joguinho de war, né? Vamos conquistando um território de cada vez, mas tá tudo acontecendo muito rápido, né? Geralmente você tem esses soldados, esses postos avançados, mas todo mundo é vinculado direto à companhia, não vocês não operam com representatividades locais, você vai ter um representante de vocês lá conversando com os players locais. Isso, eu sou atualmente da Bridgewise. A Bridgewise Global, ela é dona da Bridgewise Brasil, que é um CNPJ de casa de análise brasileiro, certificado, credenciado na APIMEC, tudo certinho. Eu sou um analista também credenciado na APIMEC, então tudo assinado, tudo regularizado como tem que ser. Então a gente também tem muito esse cuidado, porque é uma empresa, lógico que tem grandes investidores e a gente tem que estar sempre ali em conformidade com todas as regras. O mercado brasileiro é um dos mais regulamentados, né, mais que Estados Unidos. Eu até converso com o responsável pelos Estados Unidos, nossa, mas precisa tudo isso aí? Precisa, que a gente precisa estar tudo certinho, assinar, senão eu não poderia nem estar falando aqui nenhuma recomendação, nenhuma análise que a gente fez, uma classificação, né? Não, e o pessoal acha que não, porque o Brasil, não, cara, aqui não, aqui, pô, a CVM não só uma vez foi premiada como entidade reguladora, como melhor entidade reguladora no mundo, né? A CVM faz um trabalho muito sério. A gente critica, a gente é chato porque tem que ser, é parte do nosso trabalho, mas é um trabalho super... o que a CVM desenvolve é um trabalho super bacana, o nível de transparência que a gente tem aqui no Brasil, o acesso à informação, e aí os entes que são regulados pela CVM sofrem também um pouco para divulgar essas informações, tem jeito. A gente tem que ter mais tecnologia. A tecnologia no Brasil ela é muito bem desenvolvida por causa da regulamentação, a gente tem isso. Mas eu vejo isso com bons olhos, né? A gente vê que está cada vez mais protegendo o investidor final. Tem muito aquilo, né? Isso não é uma recomendação de investimentos, mas minha carteira é essa e tal, mas está cada vez mais cercando a CVM, protegendo ali o investidor comum, mesmo com influências. Então, é bem interessante para o mercado procurar empresas que sejam regulamentadas mesmo isso. Isso é importante você olhar, você estudar isso e saber. Eu acho que vai para a proteção de todo mundo. E a gente faz tudo isso regulamentado, tudo certinho. A gente tem uma equipe
Nós somos uma empresa que começou como empresa de mercado, nós somos do mercado financeiro, nós não somos uma empresa de tecnologia que se meteu no mercado financeiro. Então nós utilizamos o conhecimento dos fundadores, a gente tem, nosso CIO é um profissional CFA, eu sou CFP, CNPI, então a gente usa todo esse nosso conhecimento para ficar de olho no desenvolver o robô, treinar o robô, tudo isso tem que ser treinado, tá? Ele não faz nada sozinho. Então vai treinado, ver o que está dando certo, evoluindo o texto, evoluindo as nossas análises. Tudo tem que ser feito com calma e uma evolução constante. Então o negócio tem que ir melhorando e a gente acredita que vai ser exponencial aí a capacidade de processamento do nosso robô, né? Quantos clientes vocês atendem hoje? Olha, hoje contando o Israel, que é o principal mercado e o mundo inteiro, mais de 1 milhão. Em Israel a gente já está nos principais bancos, digamos que aqui a gente tem os nossos bancões, né? Todo mundo sabe quem são os 4. Lá a gente está aí dentro dos 4 deles, então isso já dá uma pulverização muito grande. Estados Unidos também, agora indo para a Nasdaq, a gente já vai ter uma pulverização muito grande. Aqui no Brasil a gente já tem aí mais de 1.200 clientes tendo acesso à nossa plataforma e acho que é exponencial esse crescimento. Sempre tendo bons parceiros aí, a gente conversando, acho que a gente vai evoluir bastante. Maravilha. E nessa, tem uma pergunta, não sei se você vai poder responder, mas você comentou das rodadas de investimento, tem algum valuation público já? Não temos valuation público. É restrito, você não vai poder responder então a minha pergunta. Não. Eu nem vou fazer. Mas estamos ali nos unicórnios já, naqueles mundos bacanas, mas a gente está, graças a Deus, nós somos uma startup que já gera receita, então num mundo de startup que sofreu muito, né? Porque qual que era o problema? Juros zero no mundo inteiro, qualquer ideia que vinha as pessoas botavam dinheiro, porque se isso der mais que zero, já é um rendimento. Agora o juros está alto nos Estados Unidos, não é toda empresa que consegue captar, ela tem que provar que ela vai gerar valor para o investidor. E nós já estamos provando, que nós já temos receita, nós já temos ali uma capacidade de crescimento, a gente já tem clientes, então uma empresa tão jovem, tão rápido, assim, graças a Deus não falta investidores para a gente. Inteligência artificial é o assunto da moda também, então todo mundo está querendo entrar. Então, realmente a empresa está tendo ali uma capacidade muito grande, está bem valorizada, graças a Deus a gente tem crescido bastante. Não, infelizmente não vai conseguir saber o valuation aqui, né? Mas a gente tenta, né? A gente está aqui para tentar conseguir essas informações. Agora, você comentou que linguagem natural, né, inteligência artificial é assunto da moda. Hoje vocês trabalham com os relatórios. Vocês não recomendam carteira, certo? Não recomendamos carteiras ainda. Tem o projeto de ter o robô Financial Advisor, que aí ele vai entrar para recomendar a carteira mesmo. Atualmente ele é um robô que ele vai falar sobre as nossas análises, que é a Bridget. Então a Bridget fala sobre as nossas análises, você pergunta notícias, ela volta notícias, fala quais são os competidores, qual o risco, ela vai levantando informações. Ela não te dá ainda uma carteira, ela pode falar quais são as 5 melhores ranqueadas de um setor, ou pode falar algumas coisas assim. Mas a gente vai chegar no ponto de ter um Financial Advisor, que a gente sabe que Bom, eu já tive empresa de consultoria, já tive empresa de análise de investimentos, já tive dentro de gestora, family offices, então trabalhei bastante. Qual que é uma dor do mercado? O cliente ali de até 300 mil reais, ninguém consegue atender direito. Por quê? Porque esse cliente, ele não gera uma receita suficiente para pagar um profissional qualificado para atender ele. Então normalmente ele entra ali num 0800 ali, numa mesa ali de atendimento que não vai ser capacitada, às vezes nem certificada para montar uma carteira. Então acho que a tecnologia ela vai favorecer muito esse cliente menor até quando a gente tiver um robô de Financial Advisor. Dali para cima a gente tem muitos assessores bons atendendo, a gente tem vários no mercado, então é muito importante, a gente vai ajudar também, lógico, esse investidor. Só que a democratização que vai vir ali quando tiver o robô de Financial Advisor trabalhando, que a gente quer fazer aí em breve, vai ser muito grande. Então vou fazer aquela pergunta chata. Imagina a resposta, mas a gente faz para ilustrar, eu sei que sempre tem aquele telespectador que está pensando essa pergunta lá em casa. Então, qual que é a diferença? Por que eu não pego lá e jogo no ChatGPT a empresa e pergunto lá o que ele acha? Qual a diferença da tecnologia de vocês para
pedir essa informação no chat GPT, que é uma língua que é generalista? A diferença é o método, né? A gente tem um método que a gente programou o robô para ele ser treinado, então a gente vai treinando ele com aqueles dados. Então é o foco que ele tem em um método padronizado. Se a gente pega um chat GPT, um Google Bard, ele vai analisar ali de uma forma, como falar, no improviso. Então a gente já tem um método, ele já sabe que ele vai comparar quais os múltiplos que ele vai olhar, os 250 fatores, ele já sabe qual é os pares que ele vai comparar e ele vai olhar isso com o tempo quando forem saindo novas divulgações de resultados. O ChatGPT, às vezes, ele vai estar mais fácil, uma notícia que saiu, ele vai falar sobre aquilo. Então, ele não vai ter um padrão. Você pode ir treinando ele, mas isso vai demorar um tempo. Então, o nosso está bem treinado. Quando ele faz alguma alucinação, ele sai daquilo um pouco, putz, não é por aí, a gente olha, não, isso aqui é errado, isso é um dado errado. Então, você tem que ir evoluindo isso. E ele vai aprendendo. Então, ele é digamos que ele é um bicho que foi melhor treinado e melhor educado, então ele tem mais educação, ele é menos generalista. Então, nós do mercado somos todos generalistas, né? A gente sabe de tudo. Você vai falar com um gestor de fundo, o cara tem que... vou botar agora o colete de... Especialista de Covid, depois especialista em guerra, né? Especialista em guerra em Israel, eu posso falar. Então a gente é especialista em tudo. Mas muitas vezes você tem que ter um especialista que está mais treinado naquilo. Nós, no mercado, às vezes a gente vai atrás de quem é especialista. Então, é uma informação mais organizada. Assim. Então, a gente tem método. Então, essa é uma grande diferença que acho que a gente tem. Até quando você vai procurar um assessor de investimentos, um consultor, é bom perguntar também qual o método que ele faz, para ver se tem um método comprovado que funciona ou não. Então, isso é importante, acho que, tanto para profissionais quanto para robôs. A gente tem que ver como que é a forma que ele trabalha. A gente tem um costume errado de aprender pelo resultado. Né? Olha, o gestor X teve um desempenho maravilhoso ano passado, vou comprar ele. Não aprende pelo resultado, aprende pelo método. Vê se o método dele é consistente. Mas o método é maravilhoso, mas o resultado não deu em nada. Calma, o rio corre para o mar. Se tiver um método ruim dando resultado, fique tranquilo que isso vai inverter. Um método bom pode não ganhar sempre, mas no mínimo vai manter sua consistência. E o investidor precisa estar atento a isso. E falando em método, como é que vocês desenham os métodos? Né? Porque naturalmente tem um pedaço da inteligência artificial que é autoconstruído. Né? Então você tem os dados de treino e ele vai criando, eventualmente via redes neurais, uma série de outras tecnologias que vão se autoalimentando e aprendendo e revalidando, ele vai criando os seus próprios modelos. Mas existe aquele pontapé inicial ali, né? Vocês têm gente olhando ali, criando os modelos básicos, como é que funciona essa dinâmica? Como eu falei, a empresa ela tem várias pessoas que já vêm do mercado financeiro. Então, nossos fundadores, todos eles vêm. Hoje a gente tem um CIO, para vocês terem noção, o nome dele é Ilan Furman. O Ilan, ele sempre foi gestor de fundos, ele geria mais de 10 bi de equities, de ações. Então ele é um cara extremamente especializado nisso e ele já tinha os métodos deles também de analisar. E aí ele ajudou, ele teve essa ajuda a desenvolver, pegando ali o que ele fazia e utilizando a tecnologia para amplificar o que ele já fazia bem. Então ele trouxe muito dessas análises, ele está o tempo inteiro estudando. É um cara que investia muito em Brasil, então ele adora Brasil, ele está sempre por aqui, ele conhece todas as empresas brasileiras, boa parte do portfólio dele estava aqui no Brasil. Então, isso vem de profissionais muito qualificados, a gente se preocupa com isso. O Ilan é CFA, geria aí mais de 10 bi, então vem de pessoas de dentro da empresa que são certificadas como gestores e já fizeram isso na prática. E sabem como lidar com Factor Investing, Value Investing. Então a gente usa tudo aquilo lá que a gente fala de números, de fazer conta, que o Warren Buffett fazia, que a gente vê grandes investidores fazendo, olhando fatores, como esses fatores ele é impactado nos últimos tempos. Então ela é quantitativa e fundamentalista, né? Então ela pega muito dessa parte de números. E a gente tinha, às vezes, sabe aquelas tabelas de Excel que todo gestor tem? Que todo mundo, o mercado hoje em dia tem aquela imagem, né, do cara segurando o mundo, é o Excel segurando o mercado financeiro. A gente conseguiu transferir
grande parte dessas coisas que o pessoal usa em Excel, em algumas estruturas simples, para uma inteligência artificial amplificar. Então foi mais ou menos daí que veio. Maravilha. E como está chegando ali pro finalzinho, como você conheceu mesmo o pessoal lá da Bridgewise? Isso é bem curioso. Foi pelo LinkedIn. Eu sempre fiz muito conteúdo no LinkedIn, sempre fiz muito network pelo LinkedIn. Isso é algo que toda ferramenta bem usada é bacana. Eu acho que tem muito conteúdo lá que se perdeu durante o tempo. Tem hora que parece que não é uma plataforma profissional. Mas o LinkedIn sempre foi muito bem utilizado, assim, ao meu ver, eu sempre soube utilizar ele, sempre utilizei para fazer networking. Uma vez eu vi uma propaganda sobre inteligência artificial aplicada no mercado financeiro. Eu já era analista, eu falei, bom, eu quero entender como esses caras fazem essa análise. E chamei para bater um papo. Eles estavam em processo de certificação aqui, então acabei ajudando eles na parte de certificação e acabei tendo uma sinergia muito grande com a empresa. Então foi networking batendo na porta mesmo, e mais ou menos no mercado financeiro, graças a Deus, tudo que eu cheguei foi assim, desde do primeiro negócio que eu fiz até hoje foi batendo na porta das pessoas da cara de pau e falando, pô, quero conhecer vocês, acho que eu posso ajudar vocês, eu tenho algumas coisas aqui. Cara de pauômetro, né? O indicador de sucesso do mercado financeiro, especialmente para quem está na área comercial, se você ficar com muita... esperando muito a coisa cair no colo, não vai funcionar mesmo. E até o bom analista, os caras técnicos, se não vai atrás para bater na empresa, o que está acontecendo aí, o cara não vai. Então a gente tem que ser muito aberto, né? E graças a Deus tem um network muito bom, é muito bom conhecer pessoas no mercado, né? Acho que isso é o mais valioso. Quando eu vou num evento qualquer, e o último evento que eu fui da Planejar, até de CFPs, eu digo que é muito recompensador ter um monte de gente falando com você e te elogiando, assim, puta, você é um cara legal pra caramba, você ajuda, eu quero muito o seu bem. Então, graças a Deus, hoje tenho muita gente que quer o meu bem no mercado e eu procuro trazer isso de volta para as pessoas, né? Então, essa cara de pau acaba dando muitos frutos aí pra gente e sempre ajudando todo mundo, né? Se a gente não se ajudar um outro, acaba que não tem essa bola de neve aí no mercado de networking. Já que a gente está falando de networking, vamos pro encerramento aqui. Deixa aí os seus contatos, quem quiser procurar, sabe mais tanto sobre a Bridgewise, quem quiser acompanhar lá os seus conteúdos lá no LinkedIn também, compartilha aí os seus contatos, suas redes sociais, é o momento de vocês, faça a sua promoção e faça a promoção da Bridgewise. Legal, Instagram normalmente é mais fácil, né? E tem o @Thiago K. Guedes, fácil de lembrar, Thiago com TH, letra K, Guedes. No LinkedIn é Thiago Kurt, que é K-U-R-T-H, Guedes. Eu acabo utilizando muito o Kurt Guedes sempre junto, porque tem muito Thiago Guedes no mercado, tem uns 4 que eu conheço. Então, Thiago Kurt Guedes aí no LinkedIn me achando, pode me colocar ali para conectar, seguir, estou 100% aberto para falar, no Instagram, @Thiago K. Guedes, e também se você procurar Thiago Kurt Guedes no YouTube, você também vai achar. Então, estou sempre à disposição aí para falar com todo mundo, bem aberto mesmo. Qualquer pessoa querendo ajuda no mercado pode contar comigo, seja quem está começando ou quem está há muito tempo no mercado. Maravilha, Thiago, prazer recebê-lo aqui, prazer bater esse papo com você. Prazer, gostei muito do papo, estou sempre à disposição para voltar. Maravilha, muito obrigado, Thiago, muito obrigado à Bridgewise por ceder aqui a participação do Thiago para esse bate-papo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês esses especialistas do mercado, essas pessoas que estão construindo, fazendo o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo com vocês, sempre com a missão de tornar você um investidor melhor a cada dia. Nós vamos ficando por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima, esse mesmo horário. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos.
fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas